Olá, a paz do Senhor. Eu sou tia Débora e estou aqui para falar com vocês o nosso segundo vídeo dessa série com o tema, os erros cometidos no Ministério Infantil. E hoje eu vou falar do segundo erro que nós vamos falar nessa série e que é não ter um planejamento. O nosso primeiro vídeo a gente falou sobre o erro de focar apenas em eventos. É muito bom focar em evento, ter um foco no evento, preparar o evento, mas não podemos apenas focar só no evento, As nossas crianças vão ficar desnutridas se a gente fizer isso. Então, o segundo erro é não ter um planejamento. Por que isso é um erro? Porque é a mesma coisa, Vamos comparar as professoras do Ministério Infantil com as mães, que precisam preparar o alimento para os filhos. Se eu não tiver um planejamento, chegou na hora da janta, a carne vai estar congelada, não vou ter feijão cozido e vai faltar uma série de coisas que eu vou ter que correr em cima da hora e preparar qualquer coisa. Assim também as tias do Ministério Infantil. Se não tiver um planejamento, você vai correr e vai preparar alguma coisa em cima da hora, vai contar a mesma história várias vezes no mês, várias vezes no ano, e as crianças vão falar: tia, mas semana passada eu já ouvi essa história, você vai contar essa história hoje de novo? Então, se nós não tivermos um planejamento, nós vamos fazer tudo na correria e de qualquer maneira. E para Deus nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira, nós precisamos fazer o melhor, não querendo ganhar prêmios aqui dessa terra, reconhecimento dessa terra, mas precisamos ter foco em fazer o melhor para Deus, porque dele virá a nossa recompensa. Então, nós precisamos ter um planejamento. E como funciona esse planejamento, tia? Esse planejamento é aquele começo do ano, a gente vai reunir com o Ministério Infantil e nós vamos organizar o que nós precisamos fazer durante o ano. Nós temos, vamos supor, um culto paralelo durante a semana, nós temos um culto mensal, nós temos o congresso em tal mês, nós temos tal evento para ser realizado. Então, nós vamos colocar no papel com todas as datas referente àquilo que nós precisamos fazer durante o ano. E o culto paralelo é muito importante, porque é aquela alimentação que nós vamos dar para nossa criança durante o ano todo. Durante a semana, nós temos um encontro com a criança, então nós precisamos preparar bem esse encontro, porque é ali que a nossa criança vai ser alimentada. Ok? E aí até a gente está com um grupo de mais ou menos 200 irmãs, divididas em 3 grupos por classe, do planejamento da apostila que eu escrevi, para o culto paralelo. Esse planejamento, como funciona esse planejamento, tia? É um planejamento que são dividido por trimestre. E nós temos em cada trimestre 16 aulas. Nós terminamos agora o primeiro trimestre, que começou com o Novo Testamento. Então foram trabalhadas histórias do Novo Testamento, que desde a criação até a história agora, se eu não me engano, de Daniel. Cada culto uma história diferente, já com atividades, com louvor que nós precisamos preparar, com qual visual que deveria usar. Então essa apostila foi planejada e pensada para facilitar o culto. Então nós temos o nosso cardápio, o que vai ser preparado em cada culto. Isso facilita muito. Agora a gente está entrando no segundo trimestre, a apostila também já está pronta. Para quem quer saber mais da apostila, pode me chamar no WhatsApp, tá? Vou colocar o telefone aqui na barra e na descrição do vídeo também. Cada apostila de turma, o valor é R$10, envio em PDF para poder ajudar você a organizar o culto paralelo na sua igreja, ok? Vamos supor, tem um culto mensal ou um culto quinzenal, tenho um culto, tia,
a cada 6 meses na minha igreja. É preciso também saber o que vai ser feito nesse culto. Aquele culto onde está toda a igreja, os pais participam. O culto paralelo acontece enquanto os pais estão dentro da igreja. Então, os pais estão na igreja ouvindo a palavra preparada para os pais. As crianças não vão para a salinha para poder brincar ou entreter as crianças. A salinha é um momento em que nós preparamos a nossa criança espiritualmente, que nós alimentamos. Tem muitas igrejas muito grandes, que estão perdendo esse momento de alimentar a criança. Na salinha, né, que não são salinhas, são salões de eventos, tem piscina de bolinha, pula-pula e várias outras brinquedos de entretenimento. Isso é errado? Não, não é errado. Um momento ou outro, a criança pode ter um momento de entretenimento, mas nós precisamos pensar na criança na parte espiritual. Quando nós estamos em um ambiente que tem pula-pula, piscina de bolinha e tudo mais, a criança não vai querer parar para ouvir a palavra de Deus. Ela quer brincar, porque isso é da criança. Então, nós precisamos ter um ambiente separado, que é o momento que a criança vai parar para aprender a palavra de Deus. Se nós analisarmos a história de Daniel, naquela época, né, e eu acredito que até hoje os judeus, eles têm uma regra rígida das crianças aprenderem a palavra de Deus, até os 5 anos já conhecerem as leis lá de Moisés, os mandamentos. E nós, o que nós estamos ensinando para as nossas crianças? O tempo de ensinar é agora. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desvie dele. Então, o nosso planejamento, ele vem para nos auxiliar. Nós temos um cardápio a ser seguido. Então, essa aula, vamos supor, o pessoal que está seguindo a apostila do planejamento. Vamos supor, domingo tem aula na escola dominical. Então, domingo vai ser tal história, tal professora vai estar nessa salinha. Então, ela já tem um material para se preparar para dar a aula dela. Já tem a atividade relacionada à história que ela vai contar. E o que se preocupamos nessa apostila de planejamento? Nós se preocupamos em adaptar as dinâmicas de ensino utilizada nas escolas seculares para ensinar a palavra de Deus. Então, utilizamos atividades criativas de pintura com tinta, atividades com linhas de lã, atividades com colagem, todas referentes à história que as crianças estão ouvindo. Então, se torna um momento prazeroso para a criança ouvir a história contada, bem contada pela professora, da forma, da linguagem adequada para a idade dela, porque em cada apostila, vamos supor, berçário, maternal, juniores e primários, cada apostila tem uma linguagem adequada para a faixa etária. Então, as professoras vão ficar atentas ao jeito que elas precisam contar a história, qual tipo de visual elas devem usar, qual tipo de atividade deve ser feita. Já está tudo preparado na apostila, qual o material que vai precisar para aquela aula. Então, as professoras podem já se preparar durante a semana para chegar no dia da aula e já está tudo planejado. Então, o segundo erro da nossa série é não ter um planejamento. Se você tem cometido esse erro no Ministério Infantil da tua igreja, você que é líder, coordenador, procure corrigi-lo, né? Nós somos falhos, temos nossos erros, mas nós sempre precisamos buscar melhorar. O Senhor, Ele nos diz, né? Ele nos instrui a fazer o melhor, porque a recompensa vem dele. Então, procure um planejamento, não só o meu, que eu tenho escrito aí, que está disponível, mas você pode procurar também outros planejamentos. Procure aquilo que se enquadre, se encaixe na tua igreja, se encaixe também no orçamento que você tem, ok? Nós vamos estar depois, num próximo vídeo, falando do terceiro erro que eu quero comentar com vocês
que nós cometemos muitas vezes no Ministério Infantil. Se você gostou desse vídeo e acha que ele foi útil, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações aí no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? E outra coisa, se tem algum erro que te incomoda na tua igreja ou que você já percebeu e acredita que precisa melhorar ou que você não sabe como lidar com esse erro, deixe aí nos comentários. Eu vou estar analisando, estudando sobre isso e vendo como a gente pode estar melhorando, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!